Bom dia, meu nome é, meu codinome é Pinóquio, né? Eu sou o dono do canal Deante Mentiras, onde eu vou tratar de alguns temas que, na minha opinião, é mentira. E se você não gostou aí não gosta do que eu vou dizer, já vou pedir para que não assista meus vídeos, tá? Se você não gosta do que eu vou falar, não assista meus vídeos. Esse aqui é o primeiro vídeo. Então, para quem não me conhece, novamente eu sou Pinóquio, do canal Deante Mentiras. Então, é isso. O vídeo que eu queria falar sobre hoje, né, é sobre se Jesus, Yeshua, se ele aboliu ou não a Torá, né, se ela é plausível de ser jogada fora, né, e enfim. Então, primeiramente, né, Yeshua diz em Mateus 5,17, ele diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aí no 18 ele diz: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem o Yud ou o Kots se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido até que o céu e a terra passem. Ou seja, o céu está aí e a terra sob os nossos pés, até que o céu e a terra se passem, a Torá está vigente. Mas por que então os cristãos dizem que a lei foi abolida? É simples, por pura má interpretação e falta de utilização da hermenêutica. Usando textos fora de contextos, né? Outra coisa que contribui com isso é a falta de conhecimento sobre a cultura judaica. Eles não percebem que mesmo os textos da Brit Hadashah se utilizam de expressões judaicas. A dificuldade de se fazer distinção por parte dos cristãos, essa dificuldade, né, é muito difícil para os cristãos fazerem essa distinção, né? Os cristãos não conseguem dividir as coisas, não entendem que há alianças distintas e o que é prometido a uma pessoa não se interpretava a outra. E a promessa que Deus fez a Abraham não é a mesma promessa que Deus fez para Davi. A diversidade de alianças, a adâmica, noética, abraâmica, mosaica e davídica, etc., né? Cada promessa é diferente e é específica à pessoa. Não podemos utilizar uma promessa feita a outras pessoas para se referir a nós, a não ser que estejamos inclusos nessa promessa. Uma promessa específica para o povo judeu é sobre a herança da terra de Canaã, de Quinã, né, que Deus fez a Abraham. A outra promessa feita a Abraham, que inclui os gentios, é que diz: em teu nome serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a herança da terra de Canaã é para os gentios também? Claro que não. Isso é óbvio que não. A herança da terra de Canaã não é para os gentios. Pois o texto é claro e refere-se à promessa como sendo especificamente aos descendentes de Abraão. Não no sentido figurado, mas sim no literal. Isso é óbvio. O início da segunda aliança. Quando foi que se deu o início da segunda aliança? O Brit Hadashah deu início logo após a morte de Yeshua, pois antes de sua morte ele estava sob a lei de purificação através do sangue de animais. Após a morte de Yeshua, iniciou-se a purificação através de seu sangue. Enquanto um testador vive, não há valor ao testamento. Só entra em vigor após a morte do testador. Em Hebreus 9,6 diz o seguinte: porque onde está testamento? Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, né? E no 17 diz assim: porque um texto tem força onde houve morte? Porque um texto tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, após a morte de Yeshua, há algum texto que diz que os discípulos dele ainda guardavam a Torá? Veremos em breve. Os cristãos acreditam mais nos fariseus do que nas escrituras. Normalmente encontramos cristãos que dizem que Yeshua não se preocupou com a guarda do Shabat. Por que isso acontece? Porque os cristãos não percebem que seguem o fermento dos fariseus. Yeshua diversas vezes foi acusado de transgredir ao sábado, mas quais foram as acusações utilizadas pelos fariseus? Em Mateus 12:10 a gente vê, e diz assim, e estavam ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? Eles acusavam Yeshua de curar no sábado, mas onde está escrito na Torá alguma proibição de se curar no sábado? Por acaso alguma lei proibindo a cura no sábado?
Será que os evangélicos não percebem que eles estão apregoando os ensinamentos dos fariseus, dizendo que curar no sábado é transgressão, sendo que não existe lei para isso? Que não existe lei que proíbe isso. Mas não foi só a cura no sábado a acusação dos fariseus. Em Mateus 12:1, diz assim, naquele tempo passou Yeshua pelas searas em um sábado e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Outro texto que é utilizado pelos cristãos, novamente, eles utilizam as acusações dos fariseus, sem perceberem que estão sendo discípulos dos fariseus da época. Por falta de conhecimento da cultura, os cristãos não sabem que Yeshua agiu conforme o que é ensinado nos textos talmúdicos, de que a vida é mais importante do que o próprio Shabat. Né? Por isso, médicos, enfermeiros, soldados e policiais não são proibidos de trabalhar no Shabat, pois são funções as quais não podem nunca parar, né? E são liberadas por isso. Uma das proibições do Shabat é que não se pode fazer jejum no Shabat e não pode ficar sem comer algo no Shabat. Os discípulos de Yeshua não fizeram nada além do que é permitido quando a vida está em primeiro lugar. Yeshua utiliza-se das leis sacerdotais, pois os sacerdotes faziam o serviço do templo, mesmo no dia de Shabat, e eram livres para fazer, pois o mandamento maior sobrepõe o menor. Também se utilizou do texto quando Davi come os pães da proposição, o qual era permitido somente para os sacerdotes comerem. Mas como a vida de Davi dependia disso, então sempre a vida vem em primeiro lugar. Só que os cristãos, esses, não sabem disso. Yeshua não fez nada diferente do que ensinam os sábios do Talmud. Né? Sendo assim, ele está enquadrado nos ensinamentos. Mas como é que os cristãos, como é que um cristão vai saber disso se não conhece nada de judaísmo? Vão continuar acreditando no fermento dos fariseus. Isso é óbvio. Mas voltando ao assunto sobre o início da nova aliança, após a morte de Yeshua inicia-se a nova aliança. E se Yeshua tivesse ensinado alguém a ir contra o Shabat, então o que quer dizer o texto a seguir em Lucas 23:56, que diz o seguinte: e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Elas eram judias, e Yeshua não ensinou a elas a se apartarem da guarda do Shabat. Não estamos dizendo que os gentios têm obrigação disso. Estamos dizendo que o judeu tem essa aliança com Deus, e Deus diz: uma aliança perpétua entre mim e vós. Uma aliança perpétua entre mim e vós. E isso aconteceu já na nova aliança, ou seja, após a morte do testador, as dificuldades dos cristãos com respeito à hermenêutica, né? Assim como acontece com as alianças, assim também como com as epístolas. Os cristãos têm dificuldade de perceber quando uma epístola é dirigida a determinada pessoa ou um grupo de pessoas. Da mesma maneira que eles não entendem que nós não apregoamos a obrigação das leis judaicas aos gentios, eles também não entendem que os gentios não devem apregoar a quebra dos mandamentos aos judeus. Por exemplo, uma epístola que é dirigida aos gentios, que eles querem interpretar que é dirigida também aos judeus, é a carta aos Gálatas, a igreja de Gálatas. Como o próprio nome já diz, a epístola era para os Gálatas, não para os judeus. Os Gálatas não eram judeus. Veja o link do Wikipédia, né? Que tem lá, wikipedia.org/wiki/galáxia. Né? Porque por volta de 278 e 277 a.C., um grande número de celtas da Gália, ou gauleses, que os gregos chamavam de Galatai, daí o nome dessa região, né? Atravessaram o estreito de Bósforo e se estabeleceram nessa região. Segundo o que o próprio Paulo diz, ele foi enviado aos gentios e não aos judeus. Portanto, a epístola de Paulo são todas objetivadas aos gentios. Em Gálatas 2:7 diz assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão gentios me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão de Deus. Então, quem que deveria pregar aos gentios? Paulo deveria pregar aos gentios e Pedro deveria pregar aos da circuncisão, né? Ou seja, aos judeus. Em 2:8 diz:
Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Nessa epístola, Paulo ensina os gentios a afastarem-se dos judeus crentes em Yeshua, que os obrigavam da circuncisão e a guarda das leis judaicas. Paulo não diz que os judeus não devem guardar as leis. O que ele diz é que os gentios não devem guardar a lei que foram obrigadas aos judeus, visto que os gentios não são participantes dessa aliança, ou seja, da aliança antiga. Em Gálatas 2:3 diz o seguinte: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Né? Com a pregação dos judeus de Jerusalém, que importunavam os gentios que deveriam se circuncidar e guardar as leis judaicas, então os gentios ficaram com dúvida se seriam salvos sem guardar as leis judaicas. Sendo assim, estavam fracos na fé, duvidando se apenas crer em Yeshua seria o suficiente, porque esses judeus apregoaram a eles que se eles não se circuncidassem, não se agregariam às promessas de Abraão. Essa foi a preocupação de Paulo, pois havia judeus obrigando os gentios a conversão total ao judaísmo, para que se tornassem participantes da promessa de Abraão. Mas Paulo fala que a promessa feita para Abraão foi pela fé. Sendo assim, os gentios não são justificados pela mesma fé de Abraão, que teve Abraão, né? Em Gálatas 3:8 diz o seguinte: ora, tendo a escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Mas preste atenção, o texto diz: havia de justificar pela fé os gentios. O texto não diz judeus, diz gentios. Pois as alianças feitas com Israel são perpétuas. E, como disse Yeshua, até que o céu e a terra passem. Não é verdade? Então, a Torá foi dada aos judeus e não aos gentios. Portanto, os gentios é justificado exclusivamente pela fé. Mas isso não exclui os judeus de suas alianças com Deus, sabendo também que há leis para os gentios, como proposto no Conselho de Jerusalém. Novamente, atende que a epístola aos Gálatas se dirige aos gentios, dizendo sobre a justificação pela fé dos gentios. Mesmo com as alianças, os judeus crentes em Yeshua não se dizem justos por causa dos mandamentos seguidos. Pois, como foi dito, não há um justo que faça o bem e não peque. Vai vendo? Não há um justo que faça o bem e não peque. Somos justificados no Mashiach. Para que se preocupar com rituais? Para que se preocupar com rituais, não é verdade? Os rituais foram criados por Moshe. Mas antes foram dados a Moshe, e o qual recebeu de Deus esses rituais, esses próprios rituais. Portanto, quem despreza isso, despreza a Deus que o deu. E por falar em ritual, por acaso, o que é batismo? Né? Não são rituais de batismo e também a ceia, que é chamada pelos cristãos de Santa Ceia? Era Paulo enganador? Judeus que são contra Yeshua geralmente utilizam os textos que dizem que Paulo se fez judeu para os judeus. Eles afirmam que Paulo era um enganador e fingido, e que se disfarçava de judeu fingindo guardar a lei. E o pior de tudo é que são os cristãos os que dão margem a essa interpretação, dizendo também que os cristãos que Paulo se fazia judeu. É o mesmo que o chamar de fingido e enganador. Estando eu em um debate, o evangélico utilizou-se do texto a seguir para dizer que Paulo se fazia de judeu. E o pior é que o texto é tão nítido que não entendo como não consegue entender. Não entendo como não consegue entender. Só que veja a interpretação do real texto, em Atos 21:21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moshe, dizendo que eles não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Veja, e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moshe, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Em Atos 21:22 diz: que faremos, pois?
Em todo caso, é necessário que a multidão se ajude, porque terão ouvidos que já és vindo. Em Atos 21:23 diz: faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Em 21:24 diz: toma estes contigo e santifica-te com eles, né? E faze por eles os gastos para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. O texto diz: e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moshe. Novamente, estamos no mesmo dilema dos fermentos dos fariseus, só que agora são informados que estão acusando a Paulo de não guardar a lei. De não guardar a lei, né? Esses informantes disseram que os judeus em Jerusalém, que Paulo andava ensinando contra a lei, ensinavam aos judeus a se apartarem das leis judaicas. O interessante é que os cristãos, assim como creem nos fariseus, também creem na mentira desses informantes, né, que acusavam a Paulo ilegitimamente. O texto diz: faze, pois, isto que te dissemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Os Haverim, que estavam com Paulo, dizem a ele para que tomasse esses 4 homens que estavam de voto. Esses 4 homens que estavam fingindo que estavam de voto, esses 4 homens estavam fingindo que estavam de voto ou realmente estavam de voto? O texto continua: tomas este contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que raspem as cabeças. Né? Paulo deveria tomar esses 4 homens com ele e santificar-se com eles, pois se santificaria verdadeiramente ou fingiu? Pois se santificaria verdadeiramente, né? Ou você acha que ele fingiu? Ele pagaria os gastos da tosquia dos homens por fingimento? Diz o texto: e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Tu mesmo quem? Paulo, Shaul Rashalita, está falando dele aqui. Nada daquilo que foram informados, ou seja, o que disseram e não existe. Há traduções mais claras do que esta, que dizem: e todos ficarão sabendo que não é verdade o que informaram. Os 4 homens e também Paulo não estavam fingindo a situação, eles realmente estavam de voto e se santificando. E para mostrar que os informantes estavam realmente mentindo, ele faz segundo o conselho dos Haverim que estavam com ele, mas que também tu andas guardando a lei, para mostrar que ele também guardava a lei. A Brit Hadashah novamente afirma que Paulo fez voto e que a verdade era que continuava guardando a lei mesmo estando na nova aliança. A Brit Hadashah faz também de um voto particular de Paulo. E será que ele estava... a Brit Hadashah também faz o voto particular de Paulo. E será que ele estava fingindo? Vamos ver o texto? Em Atos 18:18 diz: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e para com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Veja, ele tinha voto. Como diz o texto, tendo raspado a cabeça em Crequeia, porque tinha voto, novamente eu faço a pergunta: era Paulo enganador? Por que se preocupar com a alimentação? O rapaz evangélico me disse que Yeshua purificou todos os alimentos e que agora todos os alimentos são permitidos de se comer. O texto utilizado foi esse, Marcos 7:19. Porque não entra em seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ele se baseou na expressão ficando pura todas as coisas, né? Eu perguntei a ele se isso era literal e ele disse que sim. Então eu perguntei se o debate entre Yeshua e os opositores era concernente à alimentação, e ele respondeu que sim. Aí eu perguntei: como foi que se iniciou esse debate? Mas não obtive resposta, né? Mas um caso de versículo isolado, sem contexto. O debate de Yeshua iniciou-se com a acusação de que os discípulos de Yeshua comiam sem fazer Netilat Yadayim, que é a lavagem das mãos, né? O debate não era a respeito do que comiam, não era a respeito de em si, mas sim sobre o comer sem lavar as mãos. Yeshua diz que o alimento sem lavar as mãos não é o que contamina o homem no espírito,
mas sim o que sai do seu coração, ou seja, os maus pensamentos. Como diz, do que fala a boca está cheio o coração. Não é verdade? Se a passagem fosse literal, então o que sairia do coração seria o sangue. Não é verdade? Até a palavra coração nesse sentido é figurativa, pois todos sabemos que os pensamentos são desenvolvidos no cérebro e não no coração. O debate era sobre Netilat Yadayim, Netilat Yadayim, lavagem das mãos, e não sobre o alimento. Cheguei a perguntar ao rapaz se o que entra não contamina, então posso comer sangue? Novamente ele não respondeu. Será que não percebem essas coisas? Será que é difícil perceber isso aí? Outra passagem interessante está em Atos 10, quando Pedro tem a visão de animais na terra e ouve a voz dizendo: Pedro, mata e come. Pedro responde: de modo algum, Senhor, porque eu nunca comi coisa imunda e comum. Eu nunca comi alguma coisa comum e imunda. O interessante é que mesmo que Deus dissesse a Paulo para transgredir uma lei, Pedro ainda diria: de modo algum. Na verdade, Pedro ainda diria: de modo algum. Daí dá para ver o quanto ele era zeloso quanto a esse mandamento. Mesmo sendo uma visão figurativa, pois figurava a pessoa de Cornélio, no instante que Pedro tem a visão, ele pensa ser literal e que realmente deveria matar e comer. Só que depois entendeu que a visão se tratava de Cornélio, para que ele não chamasse de impuro ao gentio, e quando Deus havia o qual Deus havia santificado. Então fica claro que Pedro ainda seguia os mandamentos concernentes aos alimentos. E isso havendo já na nova aliança, ou seja, a famosa graça citada pelos cristãos para desmerecer a lei. Até a palavra graça é incompreendida pelos cristãos e entendem graça como sendo algo contrário à lei. Não sabendo eles que a lei foi dada pela graça de Deus, utilizam sempre o versículo que diz: o fim da lei é Cristo. Só que não sabem que o texto grego, a palavra telos, pode ser traduzida como finalidade. Ou seja, a finalidade da lei é o Messias. Por que a finalidade da lei é o Messias? Porque desde Bereshit até o último profeta, todos apontam para o mesmo caminho, que é o Mashiach. O Bereshit é Gênesis. Tá? Afinal, a lei aponta para o Mashiach. A finalidade da lei é apontar ao Mashiach, não é verdade? E Yeshua disse em Mateus 11:13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que profetizaram até João? Profetizaram sobre o Mashiach. Pois a finalidade de toda a lei dos profetas sempre foi apontar ao Mashiach. O último a profetizar sobre o Mashiach foi João. Né? E ainda tem gente que interpreta que isso significa o fim dos profetas, ou seja, dizem que após João não haveria mais profecias. Mas será que será que eles não enxergam que leem? Veja o que diz o texto em Atos 21:10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou a Judéia uma profecia por nome Ágapo. Daí podemos ter uma ideia de como é deturpada a interpretação desses cristãos. O mal de tudo isso é que os cristãos já têm as suas opiniões cauterizadas por tanto ouvir ideias tendenciosas. Até as traduções são tendenciosas. A tradução tendem aos ensinamentos cristãos, fazendo de tudo para insuflar suas doutrinas na mente de seus seguidores, tornando-os pequenos, ou melhor dizendo, os menores do reino, né? Como foi dito, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens ser chamado menor nos reinos dos céus, e assim ensinam contra os mandamentos, ou seja, contra a Torá. E espero que abram as vossas mentes e não sejam como uma ostra, cuja única defesa é se fechar, né? Se isso é defesa ou não saber que ostra só se é que isso é defesa, né? Porque não saber que ostra produz a pérola quando ela é ferida. Talvez que repute por mal na verdade o teu bem. Não é verdade? Então, é muito fácil você simplesmente falar assim, não, tudo que foi ensinado na Brit Hadashah é totalmente contra a Torá, sem ler o que está escrito. Eu citei vários textos aqui, inclusive de Atos. Né? Atos, Matityahu, Mateus, citei também Marcos, citei Atos de novo, citei Atos novamente.
Eu estou falando das promessas que foram feitas depois que o Mashiach morreu, depois que Yeshua morreu. Então como é que a gente pode falar que a Brit Hadashah, que o Novo Testamento, que a Nova Aliança, ela proíbe, ela acaba com a Torá, sendo que até mesmo Paulo guardava as leis. Vocês estão entendendo? Então é isso. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês abram a mente para os mandamentos do Eterno. E bom, é isso. Eu desejo Shalom a todos, Shalom Aleichem. E se você gostou, né, se inscreva aí no canal. Breve eu vou trazer mais vídeos falando sobre judaísmo para vocês. E se você gostou, dê um positivo aí. Se você não gostou, dê um negativo. E eu acho que é isso. Fiquem todos na paz do nosso Eterno, Salvador, do nosso Eterno, né? Shalom Aleichem.